tem alguém nesse planeta, gente, que entende de família, que entende dessa dimensão dos problemas da família, quando o assunto é relacionamento, vida, está aqui hoje. Vamos acolher com muito carinho, então, a doutora Roseli Cristina. Seja muito bem-vinda, que honra recebê-la aqui nos estúdios Vida e Saúde, doutora. Muito obrigada, Frei. Para mim também é uma alegria, uma honra estar aqui com seu público tão privilegiado, viu? Doutora, quando a gente fala assim de aborto, impacto emocional na família, a senhora percebe que as famílias também estão ficando doentes, doutora, nesse sentido ou não? Sim, sim, porque como a gente sabe, o próprio padre acabou de falar, né? A cultura da morte. O aborto é um assassinato, né? De alguém que é plenamente humano e plenamente indefeso, né? E deixa muitas cicatrizes. Sequelas e cicatrizes. Deixa sintomas na família, os mais variados possíveis. E vamos falar sobre esses sintomas, Exatamente. essas sequelas, hoje aqui com a doutora Roseli. Exatamente, né? Então, assim, eu fico a serviço da vida e estou sempre a serviço da vida. Por isso, eu estou aqui hoje para transmitir vida e não morte. Exato, né? Aliás, isso é uma ordenança até de Deus. No Antigo Testamento, ele falou: eu coloco diante de você a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Às vezes a gente escolhe a vida, é claro que a gente vai escolher a vida em teoria, mas na prática temos atitudes que levam a essa cultura de morte, né, doutora? Sim, infelizmente. Então, a cultura de morte só pode produzir morte. E a morte, em termos de sintomas, da minha experiência, atendendo famílias, dentro dessa visão sistêmica, tá? Ela se confunde em todas as situações que são desfavoráveis à vida. Então, desde sintomas psicossomáticos, perdas financeiras, insucesso profissional, mortes prematuras, né? Suicídios, principalmente. Eu tenho visto, através desse meu trabalho de vivência terapêutica familiar, tá? Tantas e tantas histórias, e eu vou trazer casos aqui hoje, né? Onde se realmente tem uma relação entre aborto provocado e suicídio. Tá? Aborto provocado e separações de casais. Aborto provocado e filhos enfermos e doentes. Tá? Então, eu vou trazer a minha experiência, a minha prática, vida, né, gente, do dia a dia. Na prática, tá? E eu faço mesmo assim, essa disponibilidade, porque nós precisamos anunciar a vida, porque a cultura da morte está ao nosso redor. Ô, doutora Roseli, quem é que está interessado nessa cultura da morte? Tem grupos, como eu estava dizendo, tem grupos interessados. Tem uma grande indústria velada, mas acontecendo, interessadas aí em aprovar situações de matança, como foi no tempo lá de Moisés no Egito, dos santos inocentes com Jesus lá. Tem gente interessada nisso, doutora. Só que a gente não percebe, muita gente até concorda. A gente depois vai mostrar uma pesquisa para você, que a gente foi às ruas, a gente vai ver várias opiniões. Tem muita gente assim que é a favor, né? Em lugar de passar fome, em lugar de morar embaixo da ponte, então é melhor abortar para que a criança não sofra. Isso está entrando na nossa cultura, na nossa mentalidade. Mas tem gente interessada realmente que isso entre em nossa cabecinha, doutor, por favor. Sim. E é um movimento mundial, internacional, né, que a gente observa. Existe, como você mesmo falou, né, Frei, uma indústria que ganha muito com isso, né, porque gera dinheiro. Então, o pessoal vai e quer investir mesmo nessa cultura de morte, né, para justamente dominar muitas mentes ignorantes, infelizmente, achando que eliminando um ser humano vai se livrar dele. Não se livra não, viu? Sistemicamente não se livra não, tá? Você vai acumular pesos na sua vida e, infelizmente, a morte, ela fica, né, impregnada. De alguma forma, essa morte, ela vai denunciar isso,
no âmbito familiar. Gente, o que ela está dizendo é muito sério. Eu não sei se você já percebeu a profundidade do que a doutora Roseli já acabou de falar. Ou seja, uma situação de um aborto provocado, aqui e agora, né, não foi aquele fato isolado. Tem consequências na história, e ela trouxe aqui, os câmeras vão dar um close aqui, né? Ela trouxe aqui uma representação de como as consequências das gerações. Exatamente. Das gerações, quando é algo não resolvido lá atrás, camuflado lá atrás, etc. Principalmente o atentado contra a vida, que gerações e gerações vão trazer as consequências disso tudo. É isso? Eu estou falando correto? É isso mesmo. Não, você está falando corretíssimo. Que, aliás, é esse o nosso trabalho. Realmente, nós observamos que os padrões da transgeracionalidade, eles se repetem. Então, quando chega no consultório uma história, olha, eu fiz um aborto, né, certamente alguém lá de trás já fez também. Ok. Né? E aí segue uma linha de família, né, às vezes inconsciente. Mas porque essa o marca, aborto ela vai sendo passada. Vai, porque nós temos a família, ela é um campo, né, de informação, de memória. Tá? Cada família tem a sua memória familiar, como se fosse, né, o nosso inconsciente coletivo. Existe o inconsciente, né, que atua na família, que se liga através dos vínculos familiares. E todos os acontecimentos, né, fatos importantes como abortos provocados, mortes prematuras, suicídios, homicídios, separações indevidas, filhos abandonados, imigrações indevidas, enfim, fatos importantes traumatizam o sistema familiar e com isso vai gerando, né, na linha de família, nos descendentes, um emaranhado sistêmico. Tá? Mas, ok, hoje nós vamos falar sobre o aborto especificamente e o impacto desse aborto no âmbito, né, das relações familiares. Você sabia que um aborto provocado, ele é um segredo de família? Muitas vezes ninguém chega falando assim, olha, eu vou ali fazer um aborto, tá? Olha, eu acabei de fazer um aborto, sabe? Ninguém chega falando, não se abre. Então é muito velado, é um segredo extremamente velado e todo segredo de família emaranha. Todo segredo de família acorrenta a família. E vai sendo passado de um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro e vai sendo colocado como, evidenciado como sintomas. Esse é o caso, tá? Então, eu pego muitos casos dentro do meu trabalho, com mães desesperadas, chegando e falando assim, Roseli, minha filha está com uma ideação suicida. Ela só fala em querer se matar. Olha, meu filho tentou suicídio. Eu vou investigar, vou puxando a história dessa família, eu chego lá, a avó desse paciente fez tantos abortos. Olha só, gente, preste atenção, preste atenção. Fez tantos abortos. E esses abortos, eles foram escondidos. Mas o que é um aborto, afinal de contas? Aborto, né, é uma palavra forte. Né? As pessoas dizem, né, politicamente corretas, vamos interromper a gravidez. Interromper a gravidez é matar aquele ser humano que ali está, potencialmente humano, plenamente humano, que já tem um espírito, já tem uma alma, o corpinho já está se formando, só as células estão dividindo. Eu pergunto, Frei, alguém consegue fazer, depois do óvulo com o espermatozoide, né, eles estão ali fundidos, alguém consegue controlar o desenvolvimento? A potência disso tudo? Não, não. Você não consegue, mãe, saber o gosto que o seu bebê vai ter, não é? Se ele vai gostar de determinada comida ou não, se ele vai ter preferência X ou Y. A mãe não consegue. A mãe mal consegue
acompanhar como é que é o desenvolvimento dessa criança. Então, essa criança é potencialmente ser humano. Não adianta falar que é uma bolinha que está ali dentro. Né? Até 10 semanas, 2 semanas. Não. É uma vida. No é momento uma que vida. houve esse encontro, há uma terceira pessoa. Exatamente. Né? Já é um ser vivo. Exatamente. Então, não se interrompe gravidez, na verdade. Se interrompe uma vida. É um ser humano que está ali sendo sacrificado. Sendo sacrificado para que a mãe, ou o pai, ou a mulher, ou a jovem adolescente, ou a família, não venha saber. Só que, amados, eu vou dizer uma coisa. Se é algo que na análise sistêmica a gente vê, não dá para esconder aborto. Não dá. Porque é tão revelador isso dentro do campo da memória da família, tá? Que às vezes... Das atitudes, o comportamento... né? Nós identificamos, Frei. Nós identificamos pelo sintoma, pelo quadro, né, que o paciente está demonstrando. Nós vamos chegar... primeira coisa, Frei, eu não gostaria que as pessoas que estivessem assistindo fizessem um autodiagnóstico, porque às vezes as pessoas pegam ao pé da letra, né? E eu acho que aí no caso cada caso é um caso, né? Mas não quero dar autodiagnóstico aqui. Eu vou falar da minha experiência, tá? E a minha experiência e de outros colegas que trabalham, a gente sabe que aborto não se esconde dentro da família. Convidamos a queridíssima doutora Roseli Cristina, psicóloga clínica e terapeuta familiar, que está dando uma aula, né? As consequências, as sequelas, os sintomas de um aborto provocado, muitas vezes velado. Ninguém está aqui para julgar, para condenar. Estamos aqui para entender, para ajudar a evitar, a partir de agora, essa cultura da morte que se instalou no mundo inteiro e chegou no Brasil, e a gente corre esse perigo assim, de pessoas vivas, adultas, bem formadas, ricas, né? Agora estão decidindo sobre a vida. Olha que interessante, por que não falam sobre a vida deles? Por que não atentam contra a vida deles? Por que atentar contra a vida dos outros? Né? Então, por isso que nós estamos aqui nessa semana fazendo essa reflexão fantástica, bonita. Viu? Parabéns à Rede Século XXI por essa iniciativa. Nós fomos assim às ruas, doutora Roseli, e a gente também fez essa pergunta. Você, né? O que você entende por aborto? Concorda, não concorda? Olha só o resultado da nossa pesquisa. Vamos lá. Na primeira semana de agosto, o STF colocará mais uma vez em pauta a questão da descriminalização do aborto até a 12ª semana de vida do feto. Essa é uma questão muito importante e séria, que envolve o destino de todo o país. Por isso, nós viemos às ruas para saber se as pessoas são contra ou a favor do aborto. Você é a favor ou contra o aborto? Depende da situação. Se for um estupro ou algum caso assim de extrema pobreza, eu sou a favor. Eu sou contra na situação onde foi um deslize, porque tem tantas políticas ali de você se proteger e tal, então nessa situação eu sou contra. Eu sou contra o aborto, porque eu acho que não é... A mulher gera um filho, e eu acho errado ela tirar. Se ela gerou, ela tem que ter esse filho. Eu sou contra, porque a gente tem vários métodos aí para evitar, né? Ainda mais agora, nesse século que está tudo, né, com abertura, então a pessoa tem que pensar antes, né? E no caso de não ter pensado e ter engravidado, eu acho que ela deve continuar, porque é contra o que eu penso, né? O que eu tenho, né, desde criança, né? Da minha educação, talvez seja isso também, né? Minha religião. Bom, eu sou a favor da legalização do aborto, porque eu acredito que a mulher tem direito de escolha sobre o corpo dela e, em muitos casos, é preferível que a mulher faça um aborto do que tenha uma criança e abandone, né? Eu sou a favor. Por quê? Eu acho que a mulher ela tem direito de escolha do próprio corpo, decidir o futuro, né? Se a pessoa tem condição ou não, né? Isso tudo influencia. Eu acho que ela tem super direito de escolher. Nos faz pensar. Nos faz pensar porque não existe unanimidade, existe
posições diferentes, argumentos diferentes, mas quem vai comentar é a doutora Roseli. Olha, Frei, eu não estou aqui, né, para fazer julgamento. Exato. Eu estou aqui, assim, para colocar, né, talvez você esteja assistindo, talvez você tenha feito um aborto, não é? Talvez você conheça alguém que fez aborto. Talvez você esteja enredado nessa questão, né? Não é no sentido de mostrar a você, né, ou te condenar, ou justificar algo, mas eu quero dizer o seguinte, né? Eu vejo assim no dia a dia, sabe? As pessoas, as mulheres, elas sofrem. Porque tem mulheres que, por exemplo, eu vou contar um caso. Por favor. Uma paciente chegou no consultório com uma fobia de câncer de mama. Né? Não tinha histórico de câncer de mama na família, nem nada. Mas era algo recorrente. Ela ficava extremamente preocupada, ansiosa. Ela sonhava que ela ia ter câncer de mama. E aí, então, eu comecei a fazer todas as investigações, perguntas, o que poderia estar atuando. Aí ela tomou coragem e disse assim, olha, eu e meu marido, antes de nos casarmos, nós engravidamos. E o meu marido, ele não queria esse filho. E ele me levou a fazer esse aborto. Então, eu fui fazer esse aborto a pedido do meu marido. Mas com muita dor. Com muita dor. E desde então, quando eu fui ter meu primeiro filho, meu segundo filho, eu comecei a ficar com muito medo de morrer. Né? Foi aí então que eu coloquei ela, né, o marido, e o aborto que ela havia feito. Tá? Aí ela pôde olhar para aquela criança que ela havia, né, eliminado, mas com muita dor. E eu me compadeço, sinceramente, eu me compadeço demais dessas mulheres, porque é um sofrimento atroz. Né? Ela estava numa crise de ansiedade, ela tomava medicações, né? Ela tinha sonhos terríveis, pesadelos terríveis. Olha o impacto, gente, olha as consequências. Tá? E o que aconteceu? À medida que esse casal, né, eles foram levando a vida deles, estava acontecendo algo também entre eles dois. Eles estavam ficando distantes e ela não conseguia entender. E esse marido, ele começou a ter prejuízo financeiro. Né? Ele tinha uma empresa, a empresa não ia adiante, estava sempre perdendo e ele tinha que fazer um movimento assim intenso para reter aquilo e não conseguia. Você percebe como uma coisa vai se alastrando? Aí então eu perguntei para ela, ok, vocês tiveram mais quantos filhos? Né? Ah, nós tivemos mais 2 filhos. Né? O meu primeiro filho e a minha segunda filha. Aí eu disse assim para ela, escute, você disse que teve 2 filhos. Na verdade, você teve 3 filhos. Olha só o impacto que acontece, porque cada filho tem seu lugar de ordem de nascimento. Olha, preste atenção, tá? gente. E é só esse lugar. Essa criança abortada, essa criança que não teve a chance de nascer, né, mas ela veio à vida. Ela pôde Ocupa o primeiro lugar. Ocupa o primeiro lugar. Ocupa o primeiro lugar. E olha só, o que acontecia? Este filho, começou no mundo das drogas, começou a se drogar, ou seja, ele entrou em contato com uma força destruidora, porque inconscientemente esse irmão saiu de um útero que era para gerar vida e gerou morte. Olha só, gente. E ficou com a memória da morte desse irmão. Foi gerado num ambiente, num ninho. Num ninho onde tinha registrado que havia morte ali.
as nossas células, nosso corpo, têm memória. Tá? Por quê? Porque nós somos energias, nós temos uma alma. Nós não somos apenas soma. Nós temos uma identidade psicossomática e espiritual. Tá? Essa criança, esse primeiro filho dela, ela não sabia também. Por quê? Porque era uma família, né, que relativamente viviam, né, bem, com as dificuldades de relacionamento, mas nada que pudesse justificar esse filho, né, buscar as drogas. Só para ter um parênteses, doutor, assim, o que ela está dizendo aqui, veja bem, gente, olha, ela não está dizendo assim que Deus está castigando, não está colocando isso, hein? Não, de maneira São as nenhuma. consequências naturais do processo, não está dizendo, é porque fez, Deus está castigando. Não. Não vamos culpar Deus aí, né? Não. Essas consequências naturais, biológicas, físicas, psicológicas. Psicológicas. Então, quando nós incluímos, e nós fizemos isso no consultório mesmo, tá? Porque eu faço no consultório e faço também em grupo. Aí, eu fiz toda uma relação com ela, um trabalho de inclusão desse primeiro filho. Ela sentia que era uma menina. Aí, então, eu pedi para que ela trouxesse no coração, que ela desse um nome, que ela acolhesse essa criança no coração dela. E que ela falasse, você faz parte, você é minha primeira criança, minha primeira filha. E que desse o nome. Tá? E esse é o segundo, e esse é o terceiro. Né? Então, nós temos que ordenar, tá? Porque existe um mecanismo que rege, né, todo o relacionamento familiar. Existem leis, né, que regem esse relacionamento. Tá? E uma das leis é o pertencimento. Todos pertencem, todos têm o seu lugar. E uma outra é a hierarquia, é a ordem de chegada. Então, essa primeira gestação conta. Tá? Depois veio o outro filho. Quando nós incluímos esta criança, tá, na família, no coração dessa mãe, tá, ela já sentiu, né, um alívio. Tirar uma Tira carga, o um peso. peso. Tá? E aí, depois de alguns dias, ela voltou no consultório e falou assim, olha, Roseli, aquele pensamento de morte, de que eu ia ter câncer, né? Por quê? Porque as mamas nada mais são do que glândulas para nutrir uma criança que está para vir aí, não é mesmo? E ela interrompeu. E como mecanismo de culpa que estava encoberta, ela estava se autoflagelando, né, para desenvolver um câncer de mama. Mas assim, tudo que ela está falando não é questão assim, o filho entrou nas drogas, etc. Enfim, é a situação do relacionamento do casal. Porque Deus está castigando. Peraí, isso é as consequências naturais de um processo de escolha. Não é de escolha, não é? Porque é isso aí. Deus falou, escolha a vida, para que tenhas vida. Se você escolher a morte, você vai ter morte. Né? O que você semear, você vai colher. E o que semearam lá atrás, nós também colhemos, né? Que é a lei da transgeracionalidade. Então, concluindo, depois que nós terminamos de fazer, né, a vivência dela, esse filho, ele começou a se voltar para a mãe. Por quê? Positivamente? Positivamente. Por quê? Porque, olha só que interessante, que estava atuando, né, no psiquismo desse filho, e que geralmente acontece, né? Ele não se sentia amado e desejado pela mãe. E ele tinha medo da mãe. Então, para aliviar as tensões, para ele poder se sentir, ele foi experimentando as drogas. Uma maneira também de chamar atenção, de buscar compensação. Sim, né? Sim, porque aqui estava atuando no pensamento dele, né? Se mamãe, né? Se mamãe matou meu irmão, tá? Ela vai fazer isso comigo. Está introjetado isso nele. Isso, não que vai acontecer na prática, não, mas não, isso é o fantasma. Isso, o fantasma. Isso. E aí, então, nós fazemos todas que interessante, né, gente? todas
técnicas ali de reconciliação, né? De inclusão, tá? E essa criança, ela se sente enredada, tem mais uma dinâmica psicológica aqui, porque há muita lealdade entre os irmãos, gente. Há muita lealdade entre os irmãos, tá? Quando um irmão vê que o outro está em desvantagem, como no caso aqui, esse daqui que sobreviveu e esse aqui que não sobreviveu, esse que sobreviveu, ele não toma a vida como precisa tomar, porque ele está identificado também com a dor desse irmão que foi excluído, que foi morto. Então, ele não se acha no direito de tomar a vida em abundância. Então, ele está sempre buscando um jeito dele, né, ser desfavorável diante da vida, sabe? Então, nós temos que falar e mostrar, olha, seu irmão partiu, tá? Mas em memória dele, por honra dele, né, você toma a vida. Olha que bonito. E segue adiante. Isso cura, né, gente? Isso cura, né? Cura gerações. Sim. E não é só porque é criança, a pessoa de repente pode ser adulto. Sim, sim. Adulto e ter essas consequências e de repente fazendo esse trabalho, né? Vai curando, né, doutora? Sim. Vai curando, vai Sim. se conhecendo, restaurando, é interessante. Ô, doutora, a Maria Luísa Fagundes Marim, de Itatiba, São Paulo, obrigado, Ana Maria Luísa, um beijo para a senhora. Ela coloca aqui uma situação e em cima dessa situação eu gostaria de completar a pergunta dela. Ela falou assim que a tia Maria, né, a Maria Luísa, a tia dela, sofreu 2 abortos, teve 2 abortos alguns anos atrás e hoje em dia sofre muito com esses abortos. Ela pede uma palavra de conforto do Frei, da doutora, ou seja, às vezes é o aborto provocado, a intenção de, mas muitas situações a pessoa perde, a mulher perde, é o aborto espontâneo. Explica a diferença aí, doutora. E depois respondendo aí a nossa amiga Maria Luísa. Ah, sim. O aborto espontâneo, ele não tem intenção de matar, evidentemente, não. Não tem intenção de eliminar. Né? A mulher sofre porque ela deseja muito, né, ter essa criança. Mas, diferente do aborto provocado, as consequências são mais tênues, a não ser que você... Que tipo de consequência? Por exemplo, se você tiver, né, como eu acabei de explicar, teve 2 abortos aqui, teve mais filhos aqui, então tem que contar, né? Não são 2 filhos vivos, 2 filhos mortos. Mesmo sendo espontâneo, doutora? Mesmo sendo espontâneo, cada um tem o seu lugar. Então, a mãe sofre com o aborto espontâneo porque ela desejou ter esse filho. Então, você que nos comunicou aqui... Nossa amiga Maria Luísa. Amiga Maria Luísa, amada, toma esses bebês, né, no seu coração. É a tia dela, a Maria, né? Quando eu falo tomar os bebês, não é para ir lá chamar o espírito do bebê, não é isso não, gente. É que ele fez parte, ele faz parte de você. Da história de vida, né? Ele esteve aí fisicamente, então ele tem o lugar dele dentro do seu sistema, né? Então faça essa inclusão, tome essa criança, dê um nome para essa criança, converse com ela amorosamente, fale, eu sinto muito, sabe, você viveu pouco tempo, mas o pouco tempo que você viveu, né, eu me tornei mãe. Então, eu não me tornei mãe do primeiro filho que nasceu, que está vivo, eu me tornei mãe com a primeira gravidez que eu tive. Doutora, ela pode, isso é muito revelador e muito libertador o que a senhora está falando assim. Por exemplo, nesse caso aí, doutora, que a senhora colocou, esse de amarelinho aí, que seria o primeiro, né, o primeiro na ordem dos vivos, digamos assim, né? Sim. Mas ela pode, a mãe pode dizer assim, você não é, a pergunta é, quem é o teu primeiro filho? É o de amarelinho lá, é a Mariazinha. Assim. Não, ela não é o primeiro não, ela é a terceira. Isso. A mãe pode falar isso? Pode. Pode. Primeiro, né, tem que ter assim, um preparo, porque não é de criança que se vai falar isso, que a criança em si não tem consciência, né? Inconscientemente ela sente. Mas assim, à medida que a criança vai entrando numa idade, na idade da razão,
ela pode ir conversando, olha, antes de mamãe ter você, mamãe teve também, só que o neném não ficou muito tempo, ele foi embora, né? E, enfim, mas a mamãe tinha ele. Então, você é o segundo, ou você é o terceiro, né? Ou você é o quarto. Teve uma mãe que eu atendi que ela teve 5 abortos antes de ter o primeiro. Poxa. Né? E aí eu fiz ela, falei assim, então, seu filho é o 5º filho, né? Você precisa incluí-lo, tá? Por quê? Porque essa criança, ela precisa estar no lugar que é dela. Né? Cada um de nós temos o nosso lugar. Quando a gente fica num lugar que não é o nosso, né? Nós não nos encontramos na vida, sabe? Tem um caso que eu atendi anos atrás, né? de uma mulher que chegou no consultório. Na verdade, ela veio no consultório trazendo um filho adolescente, anorexo. E ela já, assim, comecei a tratar do filho e depois o filho ficou bem. Aí comecei, então, ela me pediu ajuda. E ela disse assim, olha, eu já fui em vários lugares, eu já tomei medicação e eu não consigo sair desse quadro. Eu não tenho vontade. Era um quadro depressivo, eu não vou me alongar aqui, né? Mas era um quadro tipicamente depressivo, tá? E de anos. E era uma família que tinha tudo para dar tudo certo. Um marido muito bom, situação financeira muito favorável, os filhos inteligentes e tudo mais. Mas ela não conseguia compreender o porquê daquela depressão. Ela falava assim, eu não vejo graça na vida. As minhas roupas são pretas e cinzas. Eu não consigo comprar roupa de cor, não consigo viver com roupa de cor. Nível superior, tinha feito faculdade, nutrição, não exercia, não conseguia se encontrar em nada, tá? Aí ela queria entender por que esse estado e uma angústia tremenda que ela não sabia de onde vinha essa angústia. Então, um dia ela foi fazer a vivência terapêutica familiar. Isso lá já uns 13, 14 anos atrás, né? E tal foi a surpresa que nós posicionamos, então, a mãe dela, né, lá diante dos representantes. A gente, para quem não sabe, são participantes que vão e representam o campo familiar daquele paciente. E o representante da mãe, eu via que ela ficava muito assim, prostrada, olhando para baixo mesmo, prostrada, como se tivesse ali contemplando algo, né? E na nossa linguagem, da linguagem, né, de entendimento sistêmico, ali a gente via nitidamente que essa mãe, ela estava em contato com a morte. E eu perguntei para ela, vamos chamar ela de Maria. Maria, você sabe se sua mãe teve aborto? Sim, não sei. Não sei, mas o que eu sei é que eu tenho muito medo da minha mãe. Eu não consegui me aproximar da minha mãe. Quem cuidou de mim foi minha irmã mais velha. A mãe dela teve muitos filhos, ela era a nona filha, tá? Bom, então aí eu fui e posicionei diante dessa mãe representantes de crianças abortadas. E imediatamente a representante dessa mãe começou a ter assim um choro que ela não se continha, né? E aí então eu fui entendendo que essa mãe havia feito abortos. No momento em que eu posicionei essas crianças, a minha paciente que estava sentada comigo, ela imediatamente se lançou também com esses irmãos abortados. Ela estava totalmente identificada com esses irmãos que estavam abortados, sabe? Ok, isso aí. E aí ela dizia assim, né, a expressão mais genuína, né, da dor inconsciente: eu não posso viver, eu não quero viver, eu não tenho direito de viver. Meus irmãos não viveram e eu não posso viver. Olha só. Tá? Então foi assim, aquele momento em que ela
foi descortinado, né, a motivação, aquela angústia, aquele aprisionamento que para a vida dela não havia sentido, ela não tinha alegria para nada, tá? Então eu fui fazendo toda a recolocação desses irmãozinhos abortados, né, na vida dessa paciente e arrumei, a gente ordena ali todas as relações. Essa mãe, a representante dessa mãe, foi tomando essas crianças para si, tá? E assim a paciente se sentiu muito bem, muito leve. No dia seguinte, né, desse trabalho, ela voltou diferente, completamente diferente. E ela trouxe o marido dela, um marido, assim, executivo, engenheiro, mente racional, e ele pensou, nossa, minha mulher saiu de casa de um jeito e volta do outro, né? Ele falou. Então, no dia seguinte, ele quis ir junto, para saber o que se tratava. Nossa, será que é alguma coisa espiritual que mexe lá com o espiritual? Ou o que será que é? Eu preciso conhecer, saber o que se trata. E ele foi. E nisso que ele foi, ele também se surpreendeu. E ele começou a dizer, olha, a mudança da minha mulher foi repentina. Eu conheci uma mulher, ela voltou outra. E assim foi progressivamente. Ela foi entrando em contato com a vida. Por quê? Veja, ela não estava no lugar dela. Onde eu quero chegar? Ela não estava no lugar dela. Ela achou que fosse a nona, mas estava a nona, né? O 10º, 11º, 12º, 14º, 15º. Tá certo? Ela pôde achar o lugar dela. E isso fez toda a diferença na vida dela, gente. Interessante, gente. E aí, todo esse processo de depressão, ela foi suavizando, foi deixando de lado. E interessante que ela perguntou assim, Roseli, está vindo em mim uma necessidade interior de fazer um movimento de reparação. Né? E o que você acha que eu poderia fazer? Eu falei assim, olha, você mesmo vai encontrar, né, um jeito de fazer essa reparação. E incrível, ela encontrou, ela ficou 1 ano trabalhando numa associação, né, de senhoras que faziam roupas para bebês. E ela ficou 1 ano fazendo roupas para bebês, com uma alegria. Nossa. Eu queria aproveitar isso, doutora, assim, falando dessa associação, né, de pessoas que dedicam para se transformar e serem transformadas a partir dessa história. A doutora Roseli é de São José dos Campos, onde eu sou de São José dos Campos. A gente, pelo nosso volume de trabalho, quase não se encontra lá. Encontra nas celebrações, enfim. Mas lá em São José dos Campos, assim, tem uma associação, a Associação Guadalupe, né, da minha amiga, nossa queridíssima amiga Mariângela e toda a sua equipe, enfim, que é uma associação fantástica, gente, fantástica, fantástica. Aliás, a Mariângela vai estar aqui também durante a semana para falar disso. Mas a gente vai mostrar, porque o trabalho que eles fazem é tão interessante, porque elas ficam sabendo de meninas, de moças, né, que estão grávidas e que têm um pensamento, ou porque o namorado está exigindo, ou porque o pai vai expulsar de casa, e várias situações. Então, a única solução que elas veem é abortar. Aí essa associação fica sabendo dessas meninas e chama essas meninas e faz um trabalho seguinte, olha, se você não quer, depois a gente coloca, né, para adoção, mas deixa nascer. Eles fazem um trabalho tão lindo com essas moças, gente, tão lindo com essas moças. E a gente vai conhecer um pouquinho agora desse trabalho da Associação Guadalupe em São José dos Campos. E do São José dos Campos para o Brasil inteiro já tem representação. Vamos conhecer um pouquinho dessa história. Eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida, sozinha, sem apoio da família, e aí eu pensei em cometer um aborto. Foi um momento de desespero, de me sentir só, achando que a minha família não iria me apoiar,
E foi onde eu tentei. Quando você sabe que você está grávida, lá o mundo lá fora te dá as costas. Você fala com os amigos, amigas, você nunca tem. Eu já não via mais sentido de o que eu vou fazer e por que eu vou ter mais uma filha, vou colocar uma filha no mundo, eu não quero. A gente só sabe o tamanho da nossa fé quando a gente é testado. Quando Deus pergunta, até onde vai? Até onde você consegue? Até onde vai a sua fé? Você já parou para se fazer essa pergunta? Todas essas mulheres passaram por um grande teste de fé. Todas elas se viram desamparadas no momento em que mais precisaram, no momento de sua gestação. O aborto parecia ser a única alternativa. Eu fiquei sozinha, né? E meu ex-marido ameaçava, como até hoje, né? Tipo, ele não aceita, então ameaçava constantemente, várias situações assim, ameaçar de morte e tal. E o pai dela tinha me abandonado, eu grávida, então eu entrei em desespero, sabe? O que eu vou fazer agora? Como que eu vou ter essa criança? Aí só... eu entrei em depressão, na verdade. Quando eu soube que eu estava grávida, para mim foi um susto. Um susto. Para mim acabou meu mundo, acabou minha vida, acabou minha curtição, acabou tudo para mim. Como que eu ia dar notícia para minha mãe, pro meu pai, se eles iam aceitar ou não. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu fui escondendo a gravidez, escondi a gravidez até os 3 meses de gestação. Eu queria abortar, eu não aceitava, eu queria tirar essa criança, eu não queria, não aceitava. O fato do meu desespero, eu tenho um casal de filhos, sou mãe solteira e foi isso que eu acabei me afastando de Deus. Descobri que estava grávida de 3 meses de gestação e nessa gestação, no primeiro ultrassom, eu descobri uma anencefalia. Procurei uma missa de cura e libertação, onde lá eu dei um testemunho, pedi para que Deus me orientasse, para que Deus me desse uma saída. E lá eu encontrei uma pessoa que pediu meu contato e ele me apresentou pessoas maravilhosas na minha vida, que foram essenciais para que tudo desse certo, para que tudo chegasse aonde chegou. Ele me apresentou a Associação Guadalupe. E foi na Associação Guadalupe que essas mulheres finalmente encontraram amparo e receberam o carinho que tanto necessitavam. Essa associação, ligada à Igreja Católica, mudaria de vez a vida dessas mulheres. Lá encontrei pessoas maravilhosas que me deram a assistência que eu precisava, que fizeram de mim uma filha, assim, me acolheram como ninguém tinha feito até então. Era tudo que eu precisava, né? Aqui me acolheram, me deram muito carinho, me deram amor, me deram muita atenção, coisas que lá fora não tinha. Aí foi conversando comigo, as meninas me acolheram, conversavam. Aquilo foi entrando na minha cabeça, aceitar a gravidez. Eles me acolheram desde o primeiro dia e foi aí que eu fui. Ainda passei muitos meses ainda com a intenção de querer tirar e foi muitas pessoas que seguraram na minha mão. Eu tive esse apoio de levar minha gravidez adiante, um apoio assim que nem a minha família me deu. Eu agradeço muito, muito as meninas, a Casa Guadalupe. Se não fosse elas, minha filha não estaria aqui hoje, nos meus braços. Hoje isso aqui é minha vida, troco tudo por ela. Hoje eu não vivo sem ela, não fico sem ela. Essa aqui é minha vida. Elas chegam totalmente desesperadas e desestruturadas, totalmente, né? A única solução que elas veem no momento é o aborto. Elas não querem a criança, elas não querem ouvir falar de Deus, elas não querem ouvir falar nada que não seja uma forma de ajudá-las a abortar. Então, nesses aconselhamentos, nós colocamos para elas todas as consequências do aborto, que são gravíssimas, né? A síndrome pós-aborto, enfim, colocamos todas essas situações pós-aborto. Nós sabemos que a mãe, ela aborta um filho, uma criança, mas ela não aborta a sua maternidade, né? Essa maternidade, esse aborto, ele vai ficar para sempre na memória do coração dessa mãe.
e ela vai ser uma mulher frustrada. A mulher, quando aborta, ela deixa um vazio, um vácuo no seu coração que é tremendo. E eu estou falando particularmente da mulher que é católica, aqui, que quer viver como filha de Deus. No momento em que ela se encontra com a misericórdia de Deus, que ela é capaz de se permitir ser atingida pela misericórdia de Deus e vive um arrependimento profundo do que fez, Deus está pronto para restaurar a vida desta filha, se ela estiver arrependida. Não há pecado que não possa ser perdoado. E depois, quando procura a confissão, faz o caminho, a jornada mais bela que pode existir. O que nós temos de experiência com mulheres que abortaram e que viveram uma conversão pessoal, que são vidas assim restauradas, e é muito lindo. Uma pessoa que está arrependida do pecado que cometeu, ela vai buscar viver de uma forma diferente daquele pecado. E se isso tange o aborto, o reflexo e a consequência mais imediata do arrependimento e do perdão que vem pelo sacramento da confissão é o seu incondicional comprometimento com a vida. Isso aí. É muito forte, né, gente? A mensagem é muito clara, né? A mensagem em defesa da vida. Eu queria aproveitar, mandar aí um beijo para a Maria Ângela, toda a equipe da Associação Guadalupe. Já tive a oportunidade de visitar, rezar missa, conversar naquela situação, apoiar. Então, preciso ir mais, inclusive. A Maria Ângela sabe disso. Poxa, mas a gente sabe assim que como foi interessante, né, doutora? Uhum. Todas aquelas crianças que a gente viu ali, a gente se emociona ao ver o rosto, né? Aquelas crianças, aqueles anjinhos, assim, todos eles estavam condenados, né? Sim. Todos eles estavam condenados. Tá? Sim, incrível, né? E é assim, é uma esperança, não? Casas como essa, associação como essa, há esperança, ainda há amor, né, no coração de tantas pessoas para poder absorver mesmo a vida, não? Exato. Uhum. Gente, isso nos faz pensar como seres humanos, como os filhos de Deus, enfim, e a misericórdia de Deus, ela alcança, como a gente ouviu ali, ou seja, não mata a maternidade, né? Não mata, tem as consequências, né? O que a gente ainda fica, assim, bastante tocados é como que ainda a família, né, tem tanto preconceito, porque a família, o núcleo familiar é o primeiro a excluir, a não aceitar, exato, né? Então, a gente viu o exemplo aí dessas mulheres, quer dizer, a própria família ainda, né, procurando dar um jeito de fazer com que aquilo não aconteça, como se não pudesse, né, existir. Eu acho que a família precisa acolher, sempre acolher. É a vida, né? Eu vou colocar os contatos aí, quem quiser entrar em contato com a doutora Roseli, é 0 operadora 12, anota, coloca aí, 3943-3032, 3943-3032-12, ou e-mail contato@roselicristina.com.br. Mensagenzinha para quem está em casa, assim, doutora? Amados, amadas, assim, acima de tudo, né, por tudo que a gente viu aqui, muito mais o que se trata sobre aborto provocado, eu sei que há mulheres restauradas, regeneradas. Eu sou testemunha disso, tá? Acredite, é possível superar a dor, superar a perda, superar o luto, né, da mulher que pratica o aborto. E eu quero deixar essa mensagem de amor a você. Amém. Tá? Se você estiver para fazer alguma coisa nesse sentido, pense bem, tá? É uma vida. E essa vida, ela vai ser bom fruto para você, vai ser flor na sua vida. Amém. É isso que eu tenho visto e eu desejo a você vida em abundância. Amém.